Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então nós estamos nesse período de ordenações monásticas. Faz a gente refletir, né, sobre o propósito da criação da ordem monástica pelo Buda. Então, Buda, na época que, desde antes do Buda alcançar a iluminação, já existiam, né, na sociedade a figura dos samanas, né, chamadas pessoas que os renunciantes, né, as pessoas que renunciam aos prazeres sensuais e trilham um caminho, né, que busca, né, um caminho para a libertação do sofrimento, um caminho para a emancipação espiritual. Então é dito, inclusive, ser uma das 4 visões, né, que o Buda tem no momento que ele decide abandonar o mundo da sensualidade, o mundo dos prazeres mundanos, né, e buscar o caminho para a iluminação. Né? Então é dito que são 4 devadutas, né, que são 4 mensageiros divinos. Então o primeiro é uma pessoa envelhecida. Então, quando ele vê uma pessoa envelhecida, ele diz: a vaidade da juventude desapareceu de mim. Né? Quando ele percebeu que um dia ele também ia ficar velho, né? A vaidade em ser jovem desapareceu da mente dele. O segundo foi uma pessoa doente. Né? Então, quando ele viu uma pessoa doente, a vaidade da saúde desapareceu da mente dele. A vaidade em ser saudável desapareceu, né? Porque ele viu que mesmo ele ia ter que ficar doente um dia. Né? E então viu uma pessoa morta, né? E aí a vaidade da vida desapareceu da mente dele, a vaidade em estar vivo, né? O orgulho de estar vivo, né? Desapareceu da mente dele. Na verdade, é apenas um estágio temporário. Cedo ou tarde ele também vai ter que enfrentar a morte, né? E aí a quarta visão, né, que não é muito mencionada, né? Mas a quarta imagem que ele viu na rua, né, passando pelas ruas, de um renunciante, né, um samana. Então foi essa o quarto Devaduta, né? Então quando ele viu um samana, ele pensou também, né? Existem aqueles que se dedicam, né, à busca espiritual, né? Então eu também irei raspar minha cabeça, raspar minha barba, minha cabeça, renunciar aos prazeres da vida doméstica, né? E trilhar o caminho da busca espiritual, né? Então, eventualmente, algumas noites mais à frente, né, ele então tomou a decisão, né, de largar tudo, deixar a esposa e o filho recém-nascido para trás, né, largar todos os prazeres e confortos da vida do palácio, né, e raspou a cabeça e foi sozinho, né, seguiu sozinho, né, caminhando por aí, né. Então é dito que a visão de um samana também é algo muito auspicioso, né. Dentro do Buda mesmo elogiava isso, né? As pessoas deveriam fazer um esforço para ir se encontrar com bons mestres, né? Bons mestres que são monges, né? Bons que são pessoas que renunciam à vida laica, né? E dedicam-se 100% ao caminho espiritual, né? Então é auspicioso, né, encontrar-se com essas pessoas, é auspicioso ver essas pessoas, é auspicioso conversar com essas pessoas, né? Mas no país budista, só de ver, né, as pessoas entendem que isso é algo auspicioso, né? Então, inclusive, quando um monge passa na rua, as pessoas fazem esse gesto, né? E aí você não responde, né? Porque ela não está fazendo gesto para você pessoalmente, né? Você, o Ajahn X, Ajahn Y, Venerável X ou Y, ela está fazendo gesto para o que você simboliza, né? Então, né, quando quando você está passando na rua, assim, a pessoa faz Anjali para você, você simplesmente caminha, porque não é algo que ela não está falando com você pessoalmente, né? Ela está fazendo um gesto à figura de um samana, né? Então, eles enxergam que isso é uma forma de fazer bom mérito, né? Então, sempre que eles veem um monge passando, eles fazem Anjali, às vezes simplesmente prestam reverência, né, e seguem em frente, né?
Depende de onde você está, no interior da Tailândia, né? A pessoa estava andando de bicicleta, né? Ela vai se cruzar com o monge, ela desce da bicicleta ou continua caminhando, né? Sem estar montado na bicicleta, ou desce da bicicleta, ajoelha no chão, espera o monge passar, né? Fica com as mãos diante ali, assim, até o monge passar. E aí depois que ele passa, ela sobe na bicicleta e continua caminhando, continua em frente, né? Porque eles entendem, né, que é um modo de mostrar respeito, né? Você não estar acima, né, do monge, né? Então você desce da bicicleta e fica no mesmo nível que ele, então você até abaixa até mais, né? Fica mais baixo que o monge, né? Ou então os monges estão descalços, né? Se a pessoa está de sapato, a pessoa tira o sapato e fica descalço, né? Para não estar mais elevado do que o monge e assim por diante. Então, só a visão, né? Só o fato da pessoa existir, né? Do samana existir, né? E as pessoas poderem vê-lo, né? Já é a oportunidade para as pessoas fazerem bom karma, né? Se a pessoa tem inteligência, tem inclinação mental para isso, né? Só de ver um monge passando, a pessoa já sabe fazer o uso daquilo, né? Aquela visão já é algo útil, né? Ela consegue realizar algum bom karma, né? Se ela for inteligente, né? Se ela não for inteligente, ela faz mal karma, né? Ela simplesmente olha e critica, e olha com desdém, nem conhece a pessoa, não sabe se é uma boa ou má pessoa, já critica tem desdém pela aquela pessoa, né? Nem sabe quem é aquela pessoa. Tem uma visão estereotipada, né, do que é o que não é. Então, nesse caso, a pessoa faz mal karma, né? Mas isso está fora do controle da gente, né? As pessoas, cada um tem seus próprios padrões mentais, né? Que eles mesmos construíram e agora eles são ou vítimas ou beneficiários, né? Do karma que eles construíram no passado, né? Nesse caso, o karma é o tipo de inclinação mental que elas têm, né? Isso é uma coisa que a gente mesmo constrói e a gente mesmo usufrui dessa inclinação mental, né? Quer seja para o bem ou para o mal, né? Então é dito como sendo muito auspicioso, né, o nascimento de um novo monge, né, de quando a pessoa recebe a ordenança monástica, né, então ela nasceu novamente, né. Então os anos de vida dela começa a contar do zero, né. Então você conta quando você dentro da ordem monástica, né, para saber quem é mais velho e quem é mais novo, não é a idade em termos de data de nascimento, né, a idade em termos de anos como monge, né. Então, quando a pessoa recebe a ordenação monástica, ela nasceu novamente, né? Nasceu para o chamado brahmacharya, né? Nasceu na vida brahmacharya. Então, né, depois de um ano como monge, você tem apenas um ano de idade, né? 10 anos como monge, você tem 10 anos de idade, assim por diante. E também é dito, pelo menos na Tailândia, tem essa gíria, né? Quando o monge larga a vida monástica, também isso vem desde a época do Buda, na verdade, né? O Buda mesmo dizia isso, né? A pessoa morreu, né? O monge morreu. Que é verdade, né? O monge morreu, né? O leigo continua vivo, né? A pessoa que chamava José da Silva continua vivo, mas o venerável X, venerável Y morreu. Quando José da Silva deixou de ser monge, né? O venerável X morreu, mas continuou vivo José da Silva, né? Então na Tailândia eles falam, né? Oh, sabe o venerável tal? Ah, morreu. Ah, morreu? Morreu. Mas morreu ou morreu deixou de ser monge? Não, morreu deixou de ser monge. Ah, tá. Às vezes o cara morreu de verdade, né? Você não sabe se está falando se ele deixou de ser monge ou ele morreu, tomou um tiro, foi atropelado, né? Então eles falam muito isso, né? Uma coisa muito... uma gíria assim, muito comum na Tailândia, né? Entre os monges, pelo menos, né? Então, e aí no próprio Sutta o Buda diz, né, que uma pessoa que surge para o bem-estar de muitos, né, uma pessoa que vem para o bem-estar de muito, uma pessoa que é uma bênção para o mundo, né, essa pessoa, né, que faz a escolha do caminho para a libertação, a pessoa que renuncia ao caminho das quilesas, né, e faz um esforço, né, para buscar o caminho da iluminação. É dito uma pessoa, mesmo que ela tenha, se ela passar a vida inteira como monge, né, sofrendo o tempo todo, né, com lágrima nos olhos, né, ainda assim é algo mais meritório do que a pessoa deixar a vida monástica, né. Então, se você consegue seguir a vida monástica de maneira limpa, né, sem quebrar as regras de condutas,
Mesmo que você não seja satisfação na sua vida monástica, mesmo que você esteja ali apenas aguentando, suportando aquela, né? Supondo que você quisesse mesmo era voltar para a vida laica, ganhar dinheiro, comer comida boa, dormir na cama boa, assistir filme, ir no show, né? Aí você morde ali e aguenta, não vou desistir, não vou. Você fica ali aguentando, né? Desde que você não quebre a regra monástica, né? Você não quebre as regras de condutas, ainda assim é dito que isso é mais meritório, né? Mesmo nessa característica você está fazendo um bom mérito, né? Você está pelo menos treinando a capacidade de renúncia, né? Que é um dos paramitas, né? O Nekama Paramita, né? E também a Aditana Paramita, né? Você tem resolução, né? Você decidiu fazer algo, você faz aquilo, né? Mesmo que seja desagradável, mesmo que seja difícil, você não desiste, né? E você treina a renúncia, né? Nekama Paramita. E só de você existir como monge já é uma bênção para as pessoas, né? Graças a você existir como monge, as pessoas vão ter um foco para a boa ação delas, elas podem fazer, elas podem ter essa, como eu falei anteriormente, né, elas podem ter essa figura viva, né, do samana perante elas, para refletir, para contemplar, para receber ensinamentos, para gerar inspiração, né? Depois de muitos anos como monge, a gente nem percebe mais, né? A gente fica acostumado, né? Ninguém nem para pensar direito, fala, você acha que é normal, né? As pessoas são, né? É óbvio, né? Que você vive entre monges, né? O padrão de qualidade que você passa a achar normal é bem alto, né? Mas você se acostuma, né? Você nem dá bola. Fala, é claro, né? É óbvio que essa pessoa é 100% honesta. Não, como poderia ser outra coisa, né? Você nem para pensar, não, mas na verdade isso não é normal, né? No mundo as pessoas não são 100% honestas o tempo todo, né? É algo assim que você para, caramba, as pessoas nunca falam uma mentira. Nunca. Uau. Isso não é, né? Como monge você se acostuma, né? Eu não espero nada além de, nada menos do que isso, né? Do que qualquer monge aqui desse mosteiro, né? Não é algo assim surpreendente, mas quando você para pensar e pensa no resto das pessoas no mundo, caramba, na verdade isso é especial, né? A pessoa renunciou aos prazeres sensuais, renunciou à posse de bens, de liberdade de movimentação. A pessoa consegue ter um mínimo de saúde mental, né? Estando sem as muletas que as pessoas tanto usam, né? As pessoas têm que fumar maconha, as pessoas têm que beber cerveja, as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que procurar namorado, tem que comprar cachorro, comprar gato, tem que comprar não sei o que, o iPad, tem que comprar assinatura do serviço, do filme, da música, tem que viajar, só para conseguir ter bem-estar, sabe? Só para conseguir ter bem-estar, a pessoa tem que viajar, tem que comprar carro, tem que fazer isso. O pessoal consegue ter bem-estar simplesmente estando sentado em silêncio, né, consigo mesmo. Né? Ainda assim a pessoa tem bem-estar. Fala, caramba. Como monge, né? Você fala, é óbvio, né? Não me inspiraria nada menos do que isso, né? Mas se comparar com as pessoas lá de fora, você, como eu falei, com o tempo você esquece, né? Uma das coisas que as pessoas perguntam, né? O que mudou, assim, né? Quando eu comecei a tocar o projeto do mosteiro, né? O que mais mudou é isso, né? Eu não tinha contato com leigos antes, né? Como lá na Tailândia, né? Nesse último mosteiro que eu vivia, não ia ninguém naquele mosteiro, né? É o Lompoy Sará, né? É um mosteiro perdido lá no canto de Nakonayo, que não tem nada ali de interessante, nada que seja atraente para ninguém, né? Não tem nenhum monumento bonito, não tem uma sala de meditação especial. É um mosteiro comum, né? Não tem nada demais, né? Então não ia ninguém ali, sabe? Não tinha nada de especial naquele mosteiro. E a gente só saía, as únicas pessoas que iam eram os vizinhos, né? Tinha um outro vizinho que vinha oferecer comida. E a gente saía para recolher a comida como esmola, mas quando a gente vai recolher comida como esmola, a gente não conversa com os leigos, né? Só vai lá em silêncio, recebe a comida, dá meia volta, volta para o mosteiro e come, né? Então eu não falava com ninguém, né? E ainda mais sendo estrangeiro, né? Eu tinha sempre a desculpa, se eu ficasse quieto, ninguém sabia que eu sabia falar tailandês, né? Então é só ficar quieto, fazer cara de bobo, que ninguém conversava comigo, né? Mas se eles soubessem que eu falo tailandês, aí eles queriam conversar, queriam bater papo, queriam perguntar, etc. Né? Então eu não fazia, né? Ficava quieto, saía em silêncio, chegava em silêncio, saía em silêncio. Né? Então você até esquece, né? Como é que é a vida diária de uma pessoa comum, né?
Aí agora aqui lá de volta no mosteiro, né? Você tem que ouvir as conversas das pessoas, o problema que aconteceu, quem falou o quê, quem fez o quê, como é que é, o vizinho tá brigando com a esposa, tá separando, tá juntando de novo. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Eu falei, caramba. Aí você pensa, ah, não, isso é o normal, né? Isso é o normal, as pessoas vivem assim. Esse é o mundo das pessoas, né? Elas estão cercadas disso, né? Na própria família delas, né? E isso é uma família normal, as pessoas fazem isso, né? As pessoas se agridem dessa forma, as pessoas se machucam dessa forma, as pessoas são cruéis umas com as outras dessa forma, as pessoas são burras dessa forma, né? Uma pessoa normal está cercada de gente assim, né? E a pessoa normal age assim, né? Não é só os outros que estão errados. A própria pessoa também, né? Você puxa, é mesmo. É assim que uma pessoa normal. As pessoas normais fazem isso, né? São burras a esse ponto. Elas cavam a própria cova delas, né? Elas cavam o próprio buraco onde elas mesmas vão cair, né? Você fala, mas como o cara fez isso? Você fala, ah, é porque ele é normal, né? As pessoas normais fazem isso, né? Você, ai, caramba, né? Depois se acostuma, né? Você se acostuma com os monges, né? Quando você tem que fazer contato com os leigos, eu falei, cacete, não é fácil. Não é fácil. Então, é importante, né, que exista um monge, né? Para que tenha um ponto de referência. Falar, não, dá para ser diferente, né? Porque né, senão, que nem eu falei, né? Você vai, é assim mesmo, né? As pessoas são assim mesmo, né? Não, mas quando eu era leigo também, né? Antes de eu virar monge, eu também tinha essa percepção. Falei, puxa vida, sabe que é só isso, né? As pessoas são só isso, não tem como ser melhor do que isso. Isso não é, sabe, não chega a ser bom. Isso aqui é uma pessoa que as pessoas chamam de normal, né? Não chega nem a ser bom. Não precisa nem precisa falar em melhor, né? Em excelente, né? Sabe? Só médio, tá ruim de achar médio, né? As pessoas estão realmente caindo pelas tabelas. Não tem ninguém que consegue ficar de pé com os próprios pés, né? As pessoas não conseguem ficar de pé, né? Um monte de aleijados espirituais, aleijados emocionalmente, aleijados intelectualmente, aleijados moralmente, né? Aleijados mentalmente, espiritualmente. As pessoas realmente são um fracasso, né? As pessoas normais que a gente encontra por aí são realmente um fracasso, assim, no sentido de ser humano, né? Então não é à toa, né, que alguns mestres falam isso, né? 80% das pessoas que morrem hoje em dia não conseguem nem suster o status como ser humano, né? Após a morte elas regridem, né? Porque realmente está muito baixo o nível das pessoas, né? Então é importante, né, que haja monges para que dê um pouco de esperança para as pessoas falar, ah, não, dá para ser melhor do que isso, né? Existem aqueles que são melhores do que isso, existe um caminho que leva a ser melhor do que isso, né? As pessoas têm esperança, né? Mesmo que elas não tenham disposição, né, em seguir a vida monástica, né? Pelo menos elas têm como exemplo, né, e têm como inspiração, perdão. Elas têm como exemplo e têm como inspiração, né? Elas podem seguir o exemplo, elas podem pegar da vida dos monges, né? Ah, é uma boa ideia, eu vou fazer isso também, né? Eu vou parar de jantar, vou comer só 2 vezes. Agora tá na moda isso, né? Isso, na verdade, os monges vêm fazendo isso há 2.600 anos, né? Os monges budistas, né? Do budismo Theravada, né? Outras tradições fazem outras coisas. Mas os monges que seguem, né, o modo de vida do Buda têm feito isso faz 2.600 anos, né? Aí a pessoa, vamos fazer uma dieta, como é que chama? Intermitente, alguma coisa sei lá como é que chama. Então, as pessoas podem pegar esses exemplos, né? Podem também só dizer, poxa vida, esses caras não consomem, eles não estão afundados em filmes, em estímulos sensoriais, né? Em imagens e sons, né? E ainda assim isso parece que tem bem-estar, tem tranquilidade. Então, porque sempre que eu quero felicidade e bem-estar, a primeira coisa que me ocorre é, vamos comprar alguma coisa, vamos assistir alguma coisa, vamos ouvir uma música, vamos assistir um filme, vamos comprar não sei o quê, né? Agora, e se eu fizesse ao contrário, né? Em vez de comprar algo novo, se eu não comprasse nada, né, e ficasse em silêncio? E se em vez de ir para o shopping eu for para um parque? Se em vez de ir para o show de música, eu for para a natureza, for fazer uma caminhada na montanha, né? O que será que acontece, né? As pessoas podem ter essa curiosidade, né? Essa inspiração, né? E tentar buscar algo diferente do que elas estão acostumadas, né?
Em vez de ir no feriado, em vez de ir para a praia, para cair na baderna, vamos fazer um retiro de meditação, vamos para o mosteiro, vamos para um centro de retiros, né? Só para ver o que acontece, ué. Curiosidade, né? Então elas podem pegar esses exemplos, né? E tentar aplicar na vida diária delas também, né? Mas é claro, né, a razão mais excelente, né, e mais benéfica da existência dos monges, né, é eles terem profundidade na prática do Dharma, né, terem conhecimento profundo, não só dos textos da teoria, mas da prática, né. Como é que se bota isso em movimento? Como é que faz para isso funcionar? Né? Porque é diferente. Né? O que está no livro é uma coisa, na hora de botar em prática é outra, né. É só uma questão de formato, né? A comunicação através de palavras não consegue expressar. Né? Então, quando você só tem contato através de textos, né, você vai ter uma visão distorcida do como realmente se faz as coisas. Né? Então, é importante que haja aqueles que realmente se dedicam, né, a botar isso em prática, né? E que tenham a experiência completa do assunto, né? Como é que realmente faz, onde é que estão os obstáculos, né? Quando você faz isso na teoria, se você pensa a respeito, fala, bom, vou fazer assim, vai ser uma boa ideia, né? Mas na prática ali tem alguns perigos que você não sabe, né? Se você nunca passou, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas quem tem experiência sabe, se você for por aí, você vai cair naquela outra armadilha lá na frente, né? Daqui você não enxerga, né? Mas quando chegar lá, você vai cair, né? Então você conhece, né, onde estão os perigos, onde estão as armadilhas, né? Você conhece o que é que vai acontecer, né? Por exemplo, quando a mente alcança samadhi, o que acontece? Né? A mente não é uma coisa que ocorre assim de maneira indiferente. A mente alcança samadhi, tudo bem, tô tranquilo. Aquilo muda, né? Aquilo excita pacifica alguns aspectos da mente e excita outros, né? Então, se você não tem uma configuração sábia da sua mente, você não trabalhou a sua mente anteriormente, né? Você já vem trabalhando desde antes na sua mente, né? Quando chegar nesse ponto, você pode perder o controle, né? Você pode cair vítima da vaidade, cair vítima do orgulho, cair vítima do comodismo, né? Então, a pessoa já tem um trabalho, tem que ter as fundações prontas, né? Para quando chegar nessa parte da prática dela, ela não cair nas armadilhas que se apresentam, né? Então a pessoa tem que ter uma mente já trabalhada, tem que ter uma personalidade muito séria, uma personalidade muito firme, uma personalidade bastante dócil. Né? Tem que ter uma personalidade bastante dócil, tem que ser uma pessoa sob controle de si mesma. Né? Total controle sobre si mesma, não consegue, e tem que ter já tem que ter treinado a si mesma em desencanto com relação aos fenômenos mentais. Né? Já tem que ter treinado a si mesmo, né, em saber largar, abrir mão dos fenômenos mentais, né, já tem que ter conseguido já abrir mão dos fenômenos corporais, abrir mão dos fenômenos mentais. A pessoa não pode ter desejo, ganância por fama e renome. Né? Não pode ter esse tipo de... todo esse tipo de coisa são armadilhas. Né? Se a pessoa não trabalha isso desde cedo, né, quando chega em um certo ponto da prática dela, ela acaba caindo, né? Ela acha que fez um progresso, mas aquele progresso leva ela a regredir, né? Às vezes ainda mais do que era antes, né? Ela regride a um ponto anterior do que quando ela começou, né? Porque ela não tinha fundações para fazer aquilo, ela não teve um bom professor, quis fazer sozinha ou cercou-se de pessoas que não têm competência no assunto. Não tem experiência real do assunto, né? Que tem coisas que não dá para escrever no livro, né? Não dá para você ficar explicando tudo, né? Então a explicação de texto, né, tem que ser feita com economia, né? Quanto mais você explica, mais confusas as pessoas ficam, né? Então a explicação do texto é só o mínimo possível para aqueles que têm interesse em praticar e botar em prática, utilizarem, né? Então, as pessoas que não têm real interesse em praticar, elas pegam os textos, né, e ficam ali andando em círculos, porque não foi para elas que foi feito esse texto. O texto não foi feito para as pessoas que querem só estudar. Né? Se fosse a ideia essa, né, o texto seria diferente. Né? Se o propósito do texto fosse dar apoio a quem só quer estudar, o texto seria diferente. Né?
O texto dos sutras é assim porque ele é para aqueles que vão praticar. Então, se você pega os sutras, né, estuda eles e não pratica, você não vai conseguir nada. Você vai ficar só andando em círculos, né? Provavelmente, talvez até regrida. Né? Porque você está misturando de maneira errada, né? Quando você tem um produto, né, das instruções, né? Então, misture isso com água, né? Aí você não mistura com água, você mistura com outra coisa, aí dá errado, vira um produto tóxico, né? Dá uma reação química, aquilo que era para ser um alimento vira um tóxico, né? Então, da mesma forma, né? A volição e o propósito, né? Como é que diria? A disposição, né? A dedicar-se à prática de maneira firme e forte, né? É um dos requisitos, né? Para quem vai estudar os textos, né? Sem esse propósito firme sabe, ao ponto de você estar disposto a renunciar a tudo, né? A pessoa não tem esse propósito firme na prática dela, então os textos não vão fazer sentido, né? Ela não vai conseguir se beneficiar muito dos textos, né? Os textos não estão ali para quem é estudioso, livresco, erudito, os textos estão ali para quem pratica, né? Então, né? É importante que haja as pessoas que façam, né? Que façam o sacrifício, né? E botem o ensinamento em prática. Porque senão se perde, né? Se perde. Se deixar só para aqueles que estudam os textos, né? Não demora muito, os ensinamentos se distorcem completamente, né? O significado se perde completamente, os significados vão sendo distorcidos, né? Então, vai ficando cada vez mais esquisito, mais sem propósito, acaba virando uma coisa ritualística, né? Em alguns grupos, por exemplo, as pessoas falam, não, nós vamos só estudar o Abhidhamma, porque nós não queremos prestar reverência, isso é idolatria, né? Prestar reverência à imagem do Buda é idolatria. Nós não vamos fazer idolatria, nós vamos prestar reverência ao Dharma. Tem gente que fala isso, eu não sou budista, eu sou dhamista. Então as pessoas falam isso, eu sou dhamista, eu não sou budista, né? Então algumas pessoas vão lá e pegam os sutras e prestam reverência aos sutras, né? Só que com o tempo, né, isso cai de novo no mesmo buraco, né? As pessoas começam a virar um ritual, né? Por exemplo, você pega o Abhidhamma é muito complexo, né? Não é algo muito prático de se trabalhar, né? E aí as pessoas ficam recitando o Abhidhamma como se fosse um texto sagrado, né? Um texto, como é que chama? Um texto mágico, né? O simples ato de recitar o Abhidhamma vai purificar a minha mente, né? E aí eles não prestam reverência ao Buda, mas eles colocam os livros no altar e prestam reverência aos livros, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? A pessoa fica andando em círculos dessa forma, né? Não tem noção, né, de como é que se bota essas coisas em prática, né? E fazem errado, aí acha que o problema está fora, né? Ah, não, o problema é esse negócio de budismo, né? Não, o problema não é budismo, o problema é você não sabe usar direito, né? A ferramenta está perfeita, não tem nada de errado com o ensinamento do Buda. Não tem nada de errado com a tradição que o Buda estabeleceu. Você que não sabe usar direito, né? Então as pessoas ficam reinventando a roda, né? Elas acham que a roda está errada, mas é que elas não sabem usar direito, né? Elas usam errado, né? Em vez de rodar ela, né, no sentido comprido, ela deita a roda no chão e tenta empurrar. A roda não está rodando. É só você botar de pé que ela roda, meu amigo. Você não sabe. Deitada, a roda não roda mesmo, não. A roda rolar, você tem que botar de pé. Né? Mas não, essa roda está com defeito. Eu vou consertar a roda. Aí inventa alguma bobeira qualquer e começa uma nova besteira e, né? Como se o Buda não soubesse ensinar, né? O próprio Buda, que é a pessoa que alcançou a iluminação, que estabeleceu o Dharma, como se ele não soubesse ensinar, né? As pessoas acham que precisam consertar o que o Buda fez, né? Então tem todo tipo de gente por aí, né? Então é importante que haja quem faz, né? Quem bota em prática e entende como é que isso funciona, porque senão vira um manicômio geral, né? Vira uma bobagem geral, né? Mas é esperado, isso é normal, né? Isso é inevitável que isso vá acontecer, né? Cedo ou tarde, o Dharma realmente vai se corromper, né? Mais do que já está atualmente, né? Então você já vê várias vertentes disso, né? O Dharma se corrompendo, as pessoas distorcendo o ensinamento do Dharma, as pessoas falando que o caminho do meio é beber álcool com moderação. É o caminho do meio. Né? As pessoas falam isso hoje em dia, né? Então tem de tudo por aí, né?
Ah, então, né, é importante que haja quem mantenha, né, o padrão, né, que segure a bandeira, né, dentro dessa, tem essa imagem, né, nos sutras também, né, seguram o estandarte do Buda, né. Tá dito, o manto monástico é o estandarte do Buda, né, é a bandeira do Buda, né, a bandeira dos Arahants, desculpa, é a bandeira dos Arahants, né, o manto monástico, a bandeira dos Arahants. Então é importante, né, que os monges tenham uma prática sincera e dedicada, né. É importante que as pessoas enxerguem valor, né, das pessoas que estão fazendo esse tipo de dedicação. É importante que elas façam contato. Para as pessoas enxergarem valor, para as pessoas enxergarem valor, é preciso que elas façam contato, né. Então é bom frequentar mosteiros, é bom encontrar-se com os mestres, é bom prestar reverência. Se você souber que o Ajahn tal, o Lampó, não sei quem, está em visitar a sua cidade, vai dar uma palestra, é bom ir até lá, é bom tentar conversar com ele, é bom fazer reverência, né? É bom, às vezes você encontra, só para ter uma desculpa para ir falar com ele, você compra uma coisinha para oferecer para ele, sei lá, qualquer coisinha que seja, né? É mais uma desculpa para ir lá falar com ele, né? Então é algo auspicioso de várias formas, né? Tem aqueles que acreditam que né, isso é só de estar na presença, né, de grandes mestres já gera um vínculo kármico, né, com aquela pessoa, né, e que eu também acredito nisso, né. Mas além disso, né, tem todos os outros benefícios, né, você de ouvir o Dharma, de você ter um contato assim, não só um contato intelectual, mas não é a mesma coisa de você assistir pela televisão, né, e você estar na presença da pessoa, né, existe uma energia diferente, existe uma percepção diferente, né. A sua mente capta coisas que você não captaria através de uma tela de televisão ou de um livro, né? Então é importante estar na presença, é importante encontrar com eles, é importante ver os monges passeando, quando eles vão buscar esmola, né? É benéfico, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de ver os monges na rua, andando descalço, recolhendo esmolas, tudo isso é algo auspicioso, né? Tudo isso é algo que o Buda Sasana vem sido sustido por esse sistema, né? Vem sido sustentado por esse sistema há milhares e milhares de anos, né? E é uma tradição, é chamada tradição dos nobres, uma tradição dos Aryans, né? É uma tradição, a tradição de comer, viver de comida dada como esmola, a tradição de usar o manto feito de retalhos, né? A tradição de renunciar aos bens materiais, renunciar aos prazeres sensuais, raspar a cabeça, né? E abandonar a vida laica, né? Tudo isso é uma tradição que vem desde a época do Buda, né? E o próprio Buda, quando ele alcançou a iluminação, né, ele não largou a vida monástica, ele já era monge antes de alcançar a iluminação. E após alcançar a iluminação, ele continuou como monge, né? Não só continuou como monge, como estabeleceu uma ordem monástica, né? Ele mesmo inventou a ordem monástica, né? Então a pessoa fala, quando a pessoa alcança a iluminação não precisa disso, né? Será mesmo? Será mesmo? Porque o Buda não foi o caso do Buda, né? E nem nenhum discípulo dele, né? Que alcançou a iluminação e falou, que besteira, negócio de monge, tem nada a ver, eu vou largar de ser monge, porque quando a pessoa alcança a iluminação, continua como monge, da mesma forma que era antes, né? Vê ainda mais valor, né, na vida monástica. Que aí eles têm uma visão clara de como isso é importante, como isso é útil, né? Para auxiliar as pessoas a alcançar a iluminação, né? Então o Buda, após alcançar a iluminação, não só continuou como monge, como reforçou mais ainda o esforço dele na vida monástica, né? Criou regras, estabeleceu tradições, criou um sistema de treinamento, né, que persiste até hoje, né? Então é algo muito especial, né? Quando mais uma pessoa se junta a essa ordem, quando mais uma pessoa se junta a esse exército, né? É algo muito auspicioso para o mundo, né, em geral, né? Pelo menos para o mundo dos seres humanos e para o mundo dos devatas, né? Dito que é uma ocasião especial, né? Quando uma pessoa de nobre coração toma os votos monásticos, né, e se dedica e passa a se dedicar plenamente, né, ao caminho para a libertação, é considerada assim, uma ocasião auspiciosa para todos os seres nesse mundo, né? Então eu deixo isso como reflexão para hoje, né? Eu estou ainda aqui, já estou essa gravação está sendo feita
porque no dia que vai estar sendo transmitida essa gravação, eu ainda vou estar em trânsito, né? Eu devo estar dentro do aeroporto, dentro do avião já, né? Viajando de volta para o Brasil, né? Então, por hoje é só. Até mais.